De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Madrugadão Manlec, acesse agora mesmo manlec.com.br e encontre preços ainda mais baixos, pagando com o boleto bancário. E agora nós vamos à Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, onde Alexandre Apio entrevistou o médico oncologista James Freitas Fleck durante o lançamento do seu livro Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Tem promoção para o telespectador. A editora Movimento e a Livraria Cultura e o Dr. James Freitas Fleck, nessa noite, estão lançando o livro Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Esse livro, Dr. James, tem muito a ver com essa sua experiência na clínica, com o paciente que chega para o tratamento normalmente muito angustiado com a notícia de que é portador do câncer, né? Quando isso não é um privilégio dele, né? Hoje a gente sabe, pelos dados epidemiológicos, que o câncer hoje é uma doença prevalente aqui nas Américas. Os dados são realmente muito preocupantes. Mas o senhor me dizia que esse livro traz histórias interessantes com personagens fictícios, mas ele retrata também um índice de resolutividade, de cura muito grande. É isso mesmo, doutor James? É isso mesmo. A doença tem um caráter epidemiológico quase que epidêmico. As agências internacionais de avaliação epidemiológica, como a International Agency for Cancer Registry, situada em Lyon, mostra que a incidência anual de câncer deve chegar a 12,7 milhões de casos novos por ano. Então é uma verdadeira epidemia. Se a gente analisar ao longo da vida, praticamente metade da população mundial vai ter câncer. Dificilmente uma doença atinge essas proporções. Para cada 2 homens, um vai ter câncer, para cada 3 mulheres, uma vai ter câncer. E isso, ao invés de representar um fator ansiogênico, na verdade deve representar um fator de alerta para que as pessoas comecem ativamente a buscar informação a respeito dessa doença e buscar recursos no sentido de atingir diagnóstico mais precoce e intervenções com maior possibilidade de cura. Felizmente, os avanços que têm ocorrido no tratamento, tanto no diagnóstico como no tratamento do câncer, permite que hoje 65% das pessoas diagnosticadas com essa doença sejam curadas, né? No momento do diagnóstico. Se o diagnóstico for feito em fases mais precoces, esse percentual de curabilidade é ainda maior. Quanto? Depende da fase, depende da doença. Essa doença é uma doença que atinge múltiplos órgãos, né? Existem alguns órgãos em que o índice de curabilidade é muito alto. Por exemplo, câncer de mama em fases muito iniciais, com expressão fenotípica favorável, chegam a mais de 85%, 90% de índice de curabilidade. Então nós precisamos desmistificar essa situação. E um dos objetivos desse livro é justamente trazer algumas informações a respeito de como o paciente pode ativamente participar no seu processo de tratamento e, eventualmente, de cura. Ele pode participar ativamente do processo de tratamento? É se submeter resignadamente? Ou tem a ver com isso que se diz, um espírito diferenciado, uma vontade de vencer, mais vontade de viver, talvez? Isso deve ser mais presente nos jovens, acredito eu, ou não, não sei. Como é que isso funciona? Isso tem uma expressão interessante. Acho que quando tu tocasse, Alexandre, nessa questão da idade, é um fator muito interessante, sabe? Porque os jovens encaram a doença com muito mais naturalidade. Ela não é uma doença do jovem. Praticamente ela é uma doença que está relacionada ao processo de envelhecimento. Porque o DNA vai progressivamente sofrendo agressões, e essas agressões, na medida em que o nosso DNA envelhece, ele tem menor capacidade de recomposição. Mas acontece no jovem também, e a condição de enfrentamento do jovem é muito interessante, porque o jovem ele enfrenta com muito mais naturalidade. O que nós precisamos fazer quando essa doença ocorre no jovem é discipliná-lo. O jovem, por natureza, ele tende a ser mais indisciplinado. Subestima a importância da doença, mas o índice de curabilidade da doença, quando ocorrida no jovem, frequentemente é maior. A dificuldade maior de manejo, eu acho que é o adulto médio.
em função das grandes responsabilidades familiares, tanto no cuidado dos filhos como no cuidado dos pais. Então esse é um momento assim que precisa ser muito bem trabalhado, porque a pessoa não se desarticule dentro das suas atividades normais de vida, consiga enfrentar esse tratamento com naturalidade. O paciente precisa efetivamente participar no seu processo de tratamento e de cura. Quer dizer, é fundamental que o paciente tenha essa condição de entendimento da doença. É por isso que todo o processo educacional está muito relacionado aos índices de curabilidade do câncer. Dr. James Freitas Fleck, cite um caso de uma inter-relação com um paciente citada no livro, está aqui o livro, Conexão Anticâncer, que lhe trouxe uma experiência prazerosa no resultado desse tratamento desse paciente, digamos. Todas as experiências relatadas nesse livro foram feitas com o objetivo de enfatizar algum valor essencial no desenvolvimento de uma ciranda virtuosa para que se estabeleça uma conexão anticâncer e para que se atinja os objetivos, tanto de curabilidade como de qualidade de vida. Todos os personagens são fictícios, eu não teria condição ética de escrever sobre personagens reais. Mas evidentemente que esses 35 anos de experiência em oncologia ajudaram para a criação desses personagens fictícios. As histórias foram construídas no sentido de alegoricamente mostrar como os pacientes desenvolvem esses valores humanos essenciais. E como a gente pode, como médico, na inter-relação com o paciente, alavancar esses valores essenciais na criação de um verdadeiro círculo vicioso de desenvolvimento de valores essenciais, criando uma ciranda virtuosa. Essa ciranda virtuosa é muito importante na resolução do problema do câncer. E atinge tanto os pacientes que o senhor atende no seu consultório, como os pacientes do hospital de clínica. Todos eles carregam com eles essa possibilidade de uma ciranda virtuosa. Isso é inerente ao próprio ser humano, Alexandre. Quer dizer, as pessoas, de uma certa maneira, elas às vezes nem sequer descobrem o potencial que elas têm de enfrentamento da doença e de resolução dos problemas. Então, cabe ao médico, numa interação, fundamentalmente, tudo está relacionado na relação médico-paciente. De extrema confiança. E, fundamentalmente, tem que ser assim, quer dizer, nós temos que despertar uma empatia na relação com o paciente. Na verdade, médico tem que ser paciente, ou seja, ele tem que aguardar o momento favorável para fazer as suas intervenções, sejam intervenções verbais, sejam intervenções técnicas. Aliás, todos os recursos técnicos desenvolvidos pela medicina, eles são meros instrumentos. O que importa é a relação médico-paciente. Quer dizer, para que eles realmente atinjam seus objetivos, para que eles sejam eficientes, para que se atinja realmente o equilíbrio na sua indicação, tudo tem que ser tocado pela sensibilidade. Não tenho dúvida disso. Esse é um dos maiores oncologistas do nosso país, professor James Freitas Fleck, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um especialista em quimioterapia. Ele que em seguida começa uma mesa redonda com os professores José Camargo, Elis Busnello e Donaldo Schuller. E em seguida os autógrafos. Este é o livro, Conexão Anticâncer, é um livro grosso, não é um livro fininho, é um livro profundo como uma reflexão para nós, para a sociedade, para os pacientes com câncer, para as famílias, para que se preparem diante desta perspectiva de quanto mais se vive, mais chance de câncer se tem. Doutor James, o senhor vai oferecer um livro para um telespectador nosso que ligar agora? Pois não, com o meu prazer. Esses livros, eles são, na verdade, eles têm um objetivo social, quer dizer, eles podem ser lidos por qualquer pessoa. Não existe nada de aversivo dentro desses livros, as histórias são todas construtivas. Elas foram criadas com esse objetivo, para desmistificar o câncer, para organizar o processo assistencial, para transferir essa experiência do consultório, a experiência de um hospital-escola, para uma esfera mais, para um âmbito mais social, em que todas as pessoas possam, de alguma forma, se beneficiar desse tipo de abordagem. Uma abordagem segura, uma abordagem verdadeira, mas, ao mesmo tempo, uma abordagem essencialmente humanística para a medicina. Muito bem. O telefone está na tela, é o primeiro que ligar. Eu pedi um livro para o Dr. James, né? Conexão Anticâncer, as múltiplas faces do inimigo interno. Uma reflexão sobre o tema, trazendo experiências vivenciadas no consultório, a maioria delas com um resultado altamente positivo. Uma alegria revê-lo, lhe desejar sucesso. O senhor é um intelectual, é um homem
que estuda esses fenômenos do câncer há muitos anos. Eu lhe acompanho desde o tempo que trabalhava, tive a honra de trabalhar com o senhor no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E lhe desejar uma vida longa, doutor James. Sucesso nas suas atividades. Nós que estamos sempre lhe acompanhando, o senhor pode ter certeza. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço muito a oportunidade de te rever também. Tenho um carinho muito grande por ti. No período que nós convivemos no Hospital de Clínicas, a gente exercia, de uma certa maneira, também essa comunicação de transmissão de conhecimento, utilizando a arte. Lembra como nós colocávamos lá as músicas clássicas junto à coordenação dos grandes rounds? A gente tem muitas saudades dessa época. Infelizmente, a vida nos afasta, mas temos agora a oportunidade de nos encontrar diante desse novo projeto. Sem dúvida, uma alegria revê-lo. Prazer, Alexandre. Direto aqui da Livraria Cultura, do Shopping Bourbon Country, recomendando. Você encontra o livro aqui, Conexão Anticâncer, de autoria do Dr. James Freitas Fleck. Alexandre Appel, direto para o Jornal do Consumidor.